Então, prazer, meu nome é Vitor, eu sou técnico em agrimensura. Agrimensura é a ciência da gente medir a superfície da Terra, né? Me especializei no mapeamento com drone. O drone é uma das ferramentas que a gente tem hoje de medir a superfície da Terra com mais acurácia. É, Moro aqui em Caxambu, vizinho, né? E além disso, eu venho me especializando como esse trabalho pode gerar valor para o planejamento rural regenerativo, né? Então, as análises que a gente vai dar uma olhada tem esse foco, né, de entender a propriedade mais como um todo, né? Mas de uma forma holística. Uma analogia que eu faço também é que é como se estivesse levando a propriedade para fazer uma série de exames, um check-up. E a gente vai estar dando uma olhada nesses exames aí, né? Vou compartilhar minha tela e a gente vai conversando. Então, eu começo aqui nesse link que eu mandei pro Rui, que ele é a nossa nuvem de pontos. Aqui é uma plataforma que a gente tem de interagir com essa nuvem de pontos. Quando a gente clica aqui, a gente deixa ela em tela cheia, né? Apesar de ter uma perspectiva 3D, né? Esse modelo, quando a gente aproxima, na verdade são milhões de pontos que geram essa perspectiva 3D do que a gente está vendo aqui. Então, em outras palavras, o serviço que a gente fez lá fosse como se fosse um escaneamento, né? Então a gente fez um planejamento de voo por satélite da área que a gente gostaria de estudar, né? O drone foi fazendo um zigue-zague dentro desse plano e ele vai tirando centenas e centenas de fotos. A gente tem um GPS dentro do drone, um GPS em campo que a gente estava usando para fazer essa correção. E a cada foto, né, ele vai marcando as informações de latitude, longitude, altimetria. E dentro do software a gente faz um alinhamento dessas imagens, que na verdade é a transformação das fotos em pixels. E a gente vai fazer uma sobreposição de todos os pixels que estavam entre duas fotos. E nesse processo a gente vai gerar essa nuvem de pontos espaçadas e depois a nuvem de pontos densa. Que é como se fosse um produto pai dos outros resultados que a gente vai estar analisando aqui, né? Então é a partir dessa nuvem de pontos que foi gerada desse processo que a gente conseguiu gerar os outros produtos cartográficos que a gente vai estar analisando, né? Ponto LAS, não sei se você já ouviu falar desse formato. Bacana. Perfeito. Bacana. A gente, então, no Global Map eu recomendo a gente já usar o modelo digital da superfície do terreno que a gente vai estar falando mais pra frente, mas a nuvem de pontos já vai estar também. Você vai poder abrir no Global Mapper também, essa nuvem de pontos. Normalmente é um resultado que tá junto lá na pasta. Vamos voltar. Eu vou falar dessa plataforma aqui mais pra frente, que a gente tem umas formas de interagir nessa plataforma com essa nuvem de pontos, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Então vamos entrar na nossa pasta dos resultados pra gente dar uma analisada, né? Então essa é a nossa pasta. Exatamente. Então essa é a nossa pasta, né? Então eu tentei dividir certinho aqui nas entregas, né? Então a gente vai ter resultados pro Google Earth, resultados QGIS e CAD, que são os resultados originais, na extensão GeoTIFF, DXF, .las. A gente tem os vídeos vídeo do drone que a gente fez lá no dia, né? E a gente tem essa pasta aqui da modelagem 3D, dos vídeos que a gente gerou, aquele outro vídeo que eu também enviei. E a gente vai começar analisando os resultados do Google Earth. O Google Earth é uma plataforma mais democrática, né? Que a gente consegue acessar de forma gratuita e com um pouco de facilidade. Então, uma vez que você fez o download dos resultados, você tem o Google Earth instalado no seu computador. Você vai clicar apenas duas vezes, ele vai abrir naturalmente no lugar certo que ele precisa abrir, né? Então a gente vai começar pelo nosso ortomosaico.
Então, como ele é georreferenciado, né? Ele vai abrir exatamente no lugar que ele precisa abrir. Cada pixel tem as informações de latitude e longitude. E é em cima desse usar que a gente vai abrir aqui o perímetro da propriedade e começar a analisar, né? A gente tem tanto... Então, aqui a gente tá no Google Earth, aqui na caixa... nessa caixinha das camadas, tem essa camada terreno aqui. Quando a gente deixa ela clicada, ela me dá essa perspectiva 3D, tá vendo? Quando a gente tira a caixinha, fica 2D total, assim, planão. Imagina. Então, né, a gente aproxima, consegue ver que é um trabalho de alta resolução. A gente chegou numa resolução, se eu não me engano, de 4 centímetros por pixel. Opa, alguém... Calma aí, só um minuto. Tá me chamando, gato? Pronto, alguém tinha entrado na chamada, desculpa. Voltando aqui. Então, né, que nem tá falando da resolução, a gente consegue aproximar muito bem, ver vários detalhes e etc, né? Antes da gente analisar o resultado com o drone, eu faço uma contextualização macro da propriedade em relação ao território, né? Então a gente vai fazer aqui nessa... Eu deixei dividido, mas tá tudo junto na nossa pasta lá, né? Então eu baixo o modelo de elevação por satélite para entender, né, assim, aonde que a propriedade está localizada numa topografia macro, né? Então aqui é o modelo de elevação de altura, em que o vermelho é mais alto, vai ficando amarelo, vai ficando verde nas áreas mais baixas, né? Para entender um pouco melhor essa topografia, a gente tem um outro resultado aqui que chama altimetria macro, que seriam as curvas de nível em 30 metros, aqui nas montanhas, né? Só para entender, assim, onde que a propriedade está dentro de um contexto macro, né? Então, pode falar. Sim, sim, tá na pasta lá. Deixa eu só ver aqui, tudo gravadinho, tá tudo lá. Exato, exato. Daí a gente tem um outro resultado aqui que é interessante, que a gente tem o perímetro da microbacia que a propriedade faz parte, né? É um lugar bem interessante. Opa, não. Microbacias do Rio Baipendi. Isso aqui. Então, a propriedade, né? Ela tá aqui no começo da bacia do Rio Baipendi. A gente nomeou a microbacia como serra. Então seria... Toda essa área aqui é a área de captação da bacia do Rio Baipendi, né? Então aqui é o ponto mais alto, aqui é o ponto mais baixo. Todas as águas dessa área vai se encontrar e formar o Rio Baipendi. No caso aqui, a propriedade já está fazendo parte da parte mais alta aqui do Vale do Gamarra. É a microbacia do Gamarra. E a gente vai ter a drenagem dessa bacia hidrográfica também. Drenagem Bacia Baê. Que é esse caminho das águas aqui. Então a gente tem o Rio Gamarra começando aqui. Ele vai seguir no corredor, né? Mais pra baixo lá ele vai virar o Rio Gamarra. E a gente vê essa drenagem de forma mais macro. Vocês estão conseguindo entender isso? Esse trabalho da microbacia do Rio Baipendi eu fiz com um geógrafo francês. É um trabalho independente. E a gente pode até pôr isso no celular e se localizar dentro da microbacia. Também é bem legal essa visualização, né? E quando a gente vê essa linha preta aqui, são as linhas de topo de morro, né? Que são as linhas divisoras das microbacias, né? Então, quando a gente vê essa linha aqui, ela tá dividindo duas microbacias. Faz sentido? Bacana. Da contextualização macro,
acho que a gente falou de tudo. Eu só acabei não baixando o perímetro de Alagoas. Normalmente eu baixo o limite do município pra ver onde a propriedade tá. Eu fico devendo, eu vou mandar depois o limite de Alagoas só pra ver onde a propriedade tá dentro do município também, que eu gosto de visualizar, tá? Eu acabei não exportando aqui, mas fica aí, deixa eu anotar aqui pra gente não esquecer depois. Bacana, né? Daí depois que a gente entende esse macro, né? A gente vai analisar um pouco mais o micro. Antes de analisar o micro também a gente baixou os dados do cadastro ambiental rural para entender um pouco o que estava aí nos dados públicos. Então eu acabei baixando tudo que estava em volta da propriedade, né? Porque assim parece que o miolo principal ainda não está com o cadastro atualizado lá no sistema. É isso ou não? Então eu baixei essa área de preservação permanente que eu que gerei, na verdade, a partir da hidrografia. Então eu tinha visto essa hidrografia lá no cadastro ambiental rural, fiz o buffer de 30 metros aqui, imaginando a PP aqui dessa parte mais de baixo, tá? Vamos ver o perímetro da propriedade aqui, só pra gente contextualizar. E tinha uma reserva. Pode falar. Aham, aham. Aqui a gente baixou o projeto que você tinha me passado, tá? Aham. É. Ah, bacana. Você me passando a linha, eu faço o buffer sem problema. Bacana. Só pra gente visualizar dentro do projeto também, né? Agora, que eu não tinha visualizado. A gente vai ter também uma reserva legal que estava cadastrada lá, assim, só pra gente visualizar, assim. Tá vendo esse azul claro, meio sombreado? Ah, agora sim, né? E do cadastro ambiental era isso que a gente tinha de relevante, né? A gente tinha uma nascente cadastrada aqui nessa parte mais alta, né? Aqui, ó. Mas tá fora da propriedade, né? Mas ela acaba descendo em sentido da propriedade, mas só pra gente entender esse macro mesmo, assim, do que a gente tem de informação pública, né? Ah, tá, já é o parque. Ah, eu tenho o limite do parque também pra gente ver. Será? Eu tinha ele, mas não sei se eu vou achar aqui, não. Ah, tá. Beleza. Então, do cadastro ambiental era um pouco isso que a gente tinha pra analisar. Agora vamos voltar aqui para o micro, né? Então, dentro do trabalho, né, a gente gera os dois modelos de elevação que a gente pode gerar, né? Um dos modelos de elevação é o modelo digital da superfície, que ele vai formar um mapa aqui de altura de tudo que tiver acima do solo, né? Aqui na esquerda a gente tem a legenda dessas cores, né? A referência é sempre o mar, então ele está identificando aqui que a copa da árvore mais alta, do ponto mais alto, está 1.776 metros acima do mar, tá? E por assim vai. Esse modelo de elevação, ele tem um objetivo mais de calcular volumes, né? Em cima da superfície. Ele tá indo como um arquivo original também. No Global Mapper você pode fazer algumas coisas mais interessantes em cima desse modelo aqui. Mas o outro modelo, que é o modelo do terreno, que tá como mapa de altimetria,
A gente faz uma classificação daquela nuvem de pontos, né? De tudo que é solo, que é vegetação, e a gente gera esse modelo em cima dos pontos de solo, tá? Nos pontos que é de floresta, a gente faz uma triangulação e gera esse modelo aqui, que é em cima desse modelo que a gente vai querer sobrepor as curvas de nível. Então a gente vai ter curva de 1 metro. Aqui em cima desse modelo de altura, né? A gente vai poder tirar esse mapa e ver no ortomosaico essas curvas de nível. Vocês estão vendo? Dentro do Google Earth, tudo é personalizável também, né? Se a gente quiser mudar a cor da curva aqui, a gente só vem aqui em propriedades, estilo cor. A gente pode mudar para branco aqui, tranquilo. E qualquer outra cor que você achar melhor aqui. Tudo é personalizável. Uma outra coisa aqui... Opa, deixa eu mudar pro preto. Que é... Pode falar. Sim, normalmente a gente exporta em DWG essas curvas. Não sei se ele for trabalhar no AutoCAD, né? Ou a gente pode gerar um PDF com as curvas de nível, com fundo branco também. Às vezes me pedem isso. A extensão a gente pode conversar, tudo é possível. Não, os arquitetos normalmente estão me pedindo, né? O que eu faço? Eu faço um corte da área de estudo, né? Que foi mapeado, junto com o perímetro da propriedade, junto com as curvas de nível em DWG. E a gente faz um outro arquivo com a imagem de alta resolução em GeoTIFF. Daí dentro do AutoCAD ele junta as duas coisas e gera essa imagem de alta resolução junto com todas as informações, né? Mas é detalhe... Dá pra fazer os dois tipos, dá pra fazer os dois jeitos. Tem gente que me pede achatato e tem gente que me pede com a projeção. Eu acho que eu só fiz em DXF. Pra mim fazer essa conversão é tranquilo, né? Então, depende de como o arquiteto for trabalhar, é só me falar lá, que a gente faz esse trabalho também, né? Uma coisa que a gente tem aqui de brincadeira no Google Earth, né? Esse mapa de altimetria, né? Quando a gente sobrepõe ele, a gente pode vir aqui, clicar nessa setinha, vai abrir um outro arquivo com o mesmo nome. Clicar com o botão direito, propriedades, deixar transparente, né? E ficar dois resultados juntos. A gente podia fazer isso também com o modelo da superfície aqui. Mesma coisa, todos esses resultados a gente pode deixar fazer essa brincadeira aqui. Bacana. Então a gente vai ter a curva de nível com 1 metro de espaçamento, né? E a gente vai ter um outro arquivo da curva de 2 metros de espaçamento. Curva 2M com cotas. E essa daqui ela já vai vir com as informações das alturas de cada linha, né? Das curvas de nível. Correto? Quando a gente clica na linha, ele vai me informar também essa informação, né? Aqui, com 2 metros de espaçamento. E se a gente precisar, a gente pode vir aqui e deixar sem as cotas também aqui. Qual que é o dado que você tinha? Em que ponto? Deu 1762, bateu bem perto, 64 aqui. A altimetria é um pouco assim, a gente tem a altura geodésica, altura altimétrica, tem que ver que tipo de altura foi usada, assim, né? A geodésica é meu, mas assim, tá bem perto. E tá... Ah, legal. Então a gente tem as curvas com os 2 metros, né? Daí eu até mandei um arquivo pra você, né? Um PDF sobre delimitação de microbacia, né? Que a partir das curvas de nível a gente consegue observar alguns padrões, né? Que é o padrão da linha de topo de morro e o padrão da linha de escoamento, o tal VEG. Vamos só visualizar aqui um pouco
Melhor. Então, a partir do ponto mais alto, né, quando a gente vê esse padrão na curva de nível aqui, deixa eu deixar com... esse padrão côncavo em relação a um ponto mais alto, a barriguinha para dentro em relação a um ponto mais alto, a gente fala que é uma linha de Talveg, uma linha de escoamento, né? Então, por muito tempo, a água aqui vai percorrendo, vai marcando a topografia, né? E a gente consegue observar isso na topografia. E a gente tem um algoritmo que faz uma simulação desse escoamento superficial buscando esses padrões, né? Então a gente vai ter 3 simulações diferentes aqui do escoamento de superficial. A gente vai ter o escoamento em cima do modelo digital da superfície, que é essa busca das linhas de drenagem, tá vendo? Essa linha azul. Buscando o padrão. A gente vai ter a simulação... Ó, a gente pode tirar o mapa de altimetria e ver na imagem de alta resolução, né? Tem algumas linhas que ficam bem claras, né? Tanto pela imagem quanto pela topografia, né? E tem outras um pouco menos sensíveis, né? Daí a gente vai ter a simulação do escoamento a partir do modelo digital do terreno também. Então vai ser o escoamento MDT. Que daí ele só vai pegar, né, o solo, aquele lá ele tava, às vezes a superfície marcava como se fosse um obstáculo em alguns momentos. Daqui é um caminho. A gente pode sobrepor as duas simulações também, né? E juntando essas informações. Vai ter o escoamento do outro software que eu fiz. A gente pode fazer ao vivo aqui, eu vou fazer ao vivo. Que tem uma ferramenta que ele marca assim, a partir de um ponto, como a água vai percorrer na topografia, né? Deixa eu abrir aqui esse software. Deixa eu só abrir agora o perímetro da propriedade. Então, aqui é o perímetro em preto, vocês estão vendo, né? Aqui é com a imagem, com as curvas de nível, né? Daí tem essa... É verdade. Bonitinho. Então aqui tem essa ferramenta que a gente... é o que vocês estão vendo lá no Google Earth. A gente vai fazer ao vivo aqui, né? Que chama Raindrop Tool. É que ele fala assim, a partir de um ponto, como a água vai percorrer na topografia, né? Então, a partir desse ponto, como que vai percorrer? A partir desse ponto, como vai percorrer? Então, assim, entendendo assim, essa drenagem da montanha, né? E essa busca dos padrões. Faz sentido? Essa ferramenta é interessante, né? É, assim, a gente tem uma lei da física, né? Pode falar. Alguém entrou? Calma aí, parece que alguém tinha entrado. Não, né? Não, desculpa. Pode falar. Então, pela lei da física, a água vai descer a 90 graus da curva de nível, né? A gente tem essa lei, assim, né? Então, a gente consegue simular a partir de um ponto, né? Como a água vai percorrer. Então, eu fiz essa simulação e puxei pro Google Earth esse resultado, né? É isso que a gente estava vendo lá. E aqui tem uma outra coisa também, né? Como se fosse um super alagamento, mas entendendo assim aonde começaria a encher primeiro, assim, né? Mas tipo, modelo das...
Não, isso aqui meio que é um software que tem uma licença paga, né? Eu só tô mostrando pra vocês uma simulação mesmo. Tá gravado e vocês podem acessar depois. Aham. Aqui lá em cima ele vai me falando as cotas. Conforme as cotas vão aumentando, vai subindo essa água, né? A gente pode fazer tanto no modelo digital do terreno quanto no modelo digital da superfície. E assim, o ao contrário tá bem interessante, né? Como que ela de cima pra baixo, assim, né? Como essa água vai absorvendo. Eu gero esses. Não tenho experiência não. Eu faço essas simulações, assim, eu tenho trabalhado com pequenas barragens, assim, nada muito grande não, assim, né? Daí tem ainda continuando no escoamento superficial da água, né? A gente vai ter. Tem essas três simulações que eu falei, daí tem um outro resultado. Ah, eu não tinha falado do macro disso. A gente vai voltar de falar disso. Que é as delimitações das microbacias. Então vai ter o resultado microbacias. É bem artístico. Ele já está delimitada a área de cada corzinha. Então, cada cor representa a área de captação da drenagem que passa por ela. Então, você está vendo essa cor amarela aqui que tem uma linha passando por aqui, né? Então, essa cor amarela tem 1,7 hectares. Quando a gente sobrepõe as curvas de nível, você vê que uma microbacia é delimitada por duas linhas de topo de morro e uma linha de talveg no meio, né? Faz sentido? Então, esse algoritmo tenta delimitar essas pequenas microbacias numa escala menor, né? E a gente já está calculando a área de cada captação, né? A gente pode cruzar com o índice pluviométrico de Alagoa por ano, entender assim quanto de água vai estar passando em cada parte do território, né? Para dimensionar barragens, lagos, etc. Faz sentido? A gente tinha feito essa delimitação macro também, que eu acabei não mostrando. Então. Ah, não, a gente falou das microbacias macros, só que. Então, a partir da topografia, eu também delimitei assim. São várias escalas possíveis de microbacias, né? Então, a água que está chegando aqui na parte de baixo da propriedade está vindo dessa área laranja de captação. Faz sentido? Né? E seguindo esse caminho aqui, sentido norte. Sentido Vale do Gamarra. Sentido Baipendi. Então, aí nos nossos resultados, né? Alguma dúvida? Beleza, então. Vamos seguir para nossa próxima análise. Agora a gente vai analisar o aspecto solar. Esse resultado quer me mostrar para onde está virada cada face do terreno, né? Para onde está virada cada face do terreno, a fim de identificar microclimas dentro de um território. Calma aí. Eu abri, tá demorando pra abrir porque tem muita coisa aberta aqui, hein? Cuidado quando a gente deixa muita coisa aberta aqui nos lugares temporários, acaba ficando um pouco pesado pro programa, né? Então lembrando assim que uma vez que você faça os downloads dos arquivos, né? Vocês tenham eles numa pasta, você pode excluir qualquer tudo aqui e depois abrir de novo, né? O que importa é o que tá salvo no seu computador. E por aí vai. Então, a gente vai localizar aqui pro norte. É um mapa artístico também, né? A gente tá. Essas cores representam a rosa dos ventos em graus. Aqui na esquerda a gente tem a legenda dessas cores, né? Vamos abrir aqui uma rosa dos ventos em graus rapidamente, só para visualizar melhor. Então, 0 graus representando o norte, 90 graus representando o leste, 180 graus representando o sul, 270 graus representando o oeste, voltando para o norte é 360, né? O norte ele vai ser 0 e 360 ao mesmo tempo.
Então quando a gente vê aqui nas cores, o vermelho 0 graus norte, 90 graus leste no verde, no azul claro 180 graus aqui, sul, oeste 270 graus no rosa, voltando pro norte 360, né? Aqui no Google Earth, quando a gente clica no norte, ele vai apontar pro norte. Agora o norte tá pra cima certinho, né? Aqui a gente tem o topo de morro da montanha e é isso. Conforme a montanha vai virando, vai mudando essa face, né, dela em relação ao a Rota dos Ventos. E aham. Não, mas exatamente, está totalmente relacionado. Então a gente está no hemisfério sul, a gente sabe que um terreno virado para a face norte, ele vai ter mais incidência de sol, tanto no verão quanto no inverno. No inverno o sol vai deitar para o norte, né? Então o terreno, a face leste, ela vai pegar mais diretamente o nascer do sol, porém na parte da tarde vai fazer sombra um pouquinho mais cedo. A face oeste é o contrário. Demora um pouco mais para pegar o sol da manhã, né? Por outro lado, o sol da tarde vai bater mais diretamente. E na face sul, vai ter um pouco menos incidência de sol, principalmente no inverno, quando o sol deitar pro norte, né? Então vai ter menos horas de sol. A gente vai fazer uma simulação assim também, até no Global Mapper disso que a gente... Tanto no verão quanto no inverno. Então você vê aqui a montanha, né? No ponto mais alto. A gente tem a face da direita, a face da esquerda, a face de trás, né? E essas variações, né, possíveis. Para facilitar o entendimento desse resultado, deixa eu tirar a curva de nível que tá ficando muito pesado aqui. A gente tem um outro resultado que chama grade do aspecto solar. O que eu fiz? Eu dividi o perímetro da propriedade em diversos quadradinhos de 20 por 20 metros, se eu não me engano. E pedir pro algoritmo me dar a média do aspecto solar de cada quadradinho, né? Então você vai ver que às vezes num quadradinho tem mais de uma cor. Mas ali ele tá me dando qual que é a cor predominante daquele quadradinho. E esse grau, né, relacionado pra onde tá virado, né? Pode falar. Não, aqui a gente tá vendo assim, né? Essa parte da direita, ela tem uma variação norte com leste, né? Então essa parte vai bater mais o nascer do sol, né? O sol da manhã vai bater mais diretamente nessa face. Porém lá na parte da tarde, talvez vai fazer uma sombra um pouquinho mais cedo, umas 4, 5 horas já tenha fazendo sombra nessa parte. Enquanto nessa parte vai tá batendo o sol diretamente. Por causa da montanha, assim, né? É, daí é face norte, 100% face norte, né? Daí, principalmente no inverno, quando o sol deita pro norte, vai ter mais incidência de sol. Aham. Deixa eu abrir o Global Mapper aqui pra gente fazer essa simulação também. A gente vai fazer a simulação a partir do modelo digital da superfície, que eu acho que é um pouco melhor. Então, daí, aqui, por exemplo, né? É como se fosse o nascer do sol no terreno. Então a gente vê esse lado, né? Recebendo o sol diretamente, enquanto esse outro lado da face oeste, com uma variação pro sul também, ainda não tá batendo o sol. Daí, não, isso daqui seria amanhã do verão, assim, mais ou menos. Então aqui na esquerda a gente consegue, vai brincando como se fosse o sol, né? E o azimuth também, né? E ele não tem pré-determinado, então eu tenho que mexer com o mouse aqui mesmo, né? Então aqui como se fosse o nascer do sol no verão, umas 10 da manhã aqui agora, pra chegar no meio-dia do verão aqui. Daí indo pra parte da tarde,
Daí você vê que aquela face que tava batendo mais o sol da manhã, né, já começa a fazer sombra no começo da tarde. A montanha vai fazer sombra nessa face, né? E, e a gente faz o ao contrário, né? No inverno, quando o sol deita pro norte, né? Agora ele vai estar fazendo esse caminho um pouco diferente. Bacana. Então, e a gente pode fazer também de deixar o mapa transparente, né, aqui no Google Earth e ver o ortomosaico atrás também, né? Tirar a grade. Tá vendo? Esse resultado eu gosto, fica legal. Meio a meio, assim. Então essa foi a nossa análise do aspecto solar. Agora vamos analisar a declividade. É uma análise da declividade em graus, tá? A gente sobrepõe as curvas de nível, é como se fosse uma análise das curvas de nível, né? Então, quando as curvas estão mais próximas uma das outras, ele tá me identificando uma área com uma declividade mais acentuada, né? E quando as curvas de nível espaçam, né? Ele identifica com áreas mais planas, correto? E as possíveis variações, né? Então, aqui a gente tem... Pode falar. Não, não. Não medi área nenhuma, não. Não medi. Aqui tá, né, a legenda, tá em graus. A gente vai ter também a grade da declividade em graus, que é aquele parecido com... Isso é uma classificação da declividade por fragmento ali. Opa, deixa eu tirar a curva de nível, ficou muita coisa agora. Então, a classificação da declividade em cada fragmentozinho desse, né? Daí... Aqui. A gente pode deixar o mapa transparente. Marrom? O que você tá... Não tô vendo marrom. É, tá em graus aqui, hein, gente. Não tá em porcento. É. Não, aqui, ó. 33 o máximo. Tem até um ápice de 36 que ele mostra aqui. Acima do 33 ainda. Não, não sei dizer. O que a gente vai ter de interação ainda. Então aqui foi a declividade, né? O que eu ia falar aqui, voltando lá pro começo do nosso point box. Que é essa interação aqui com a nuvem de pontos, né? É que ele me dá uma outra possibilidade interessante, que é fazer um corte topográfico de forma simples, né? A partir aqui da nossa nuvem de pontos, né? Então, só uma coisinha, né? Para interagir com essa nuvem de pontos aqui nessa plataforma, né? Recomendo sempre usar um mouse. O mouse e o botão esquerdo, clicou e segurou, vai mudar essa perspectiva aqui, né? O botão direito, clicou e segurou, essa perspectiva aqui. A bolinha para trás, a bolinha para frente, né? Pra gente interagir aqui. Daí a gente tem esse lapisinho aqui. E vem nessa escadinha aqui. E a gente pode fazer um estudo de perfil, né? Então eu vou fazer a partir desse ponto de morro aqui até a parte mais baixa. Eu só voltando aqui pra explicar pra vocês. Sempre que eu quero voltar eu dou um F5 aqui.
Cheguei aqui na minha ferramenta, que é a nossa escadinha. Vai virar um pontinho vermelho, né? Eu vou até onde eu quero começar o estudo, clico uma vez. O pontinho vermelho vai ser fixado onde vai ser o começo. Daí eu vou até o pontinho, clico com o botão esquerdo seguro, eu levo até onde eu quero estudar. Diversos ângulos aqui, vamos estudar até aqui. Acabei, cliquei com o botão direito. Daí ele vai me dar esse corte aqui. Opa, vamos ficar aqui, desse lado ficou melhor. Tem. Daí você consegue fazer isso a partir do modelo digital do terreno, né? Que vai... Por exemplo, aqui a gente tá fazendo a partir da nuvem de pontos. Daí você vê que tá tudo que tá acima do solo tá sendo pego, tá vendo? A gente passou numa moita aqui, ele pegou a moita. Uma árvore que tinha no caminho. Mas ele, conforme eu ando aqui embaixo, ele anda lá em cima também, né? E ele me dá a cota inicial aqui no eixo Z, 1.600 metros, e a cota lá em cima, 1.764 metros. E a distância que foi percorrendo, né? É uma forma de interagir com a nuvem de pontos interessante. Mas também é possível fazer no Global Mapper, assim, é mais recomendado até fazer em cima do modelo digital terreno. É essa interação que a gente tem na nuvem de pontos, assim, de forma mais democrática, tá? Voltando aqui pro nosso Google Earth. Voltando para nossa pasta de resultados, na verdade. O Google Earth a gente falou de todas as análises aqui que a gente tinha no nosso orçamento, até mais. Deixa eu ver se eu falei tudo. Bacana. Vamos voltar para nossa pasta lá. Então, esse é a pasta dos resultados Google Earth. A gente vai ter a pasta dos resultados QGIS e CAD, que são esses arquivos originais, né? Então a gente tem o modelo digital da superfície em GeoTIFF, do terreno em GeoTIFF, o ortomosaico em GeoTIFF, a curva em DXF, a nuvem de pontos em LAS, e se precisar de alguma outra extensão, a gente normalmente consegue resolver, né? É que DXF e DWG funciona mais ou menos igual, mas eu vou exportar em DWG também. A gente vai ter os vídeos que eu gravei com o drone lá no dia, tem alguns vídeos. Se eu passar aqui, eu acho que vai ficar travando um pouco, mas a gente pode tentar. Eu tinha colocado uma musiquinha em um lá que eu achei mais bonitinho, tinha mandado pra você como teaser hoje aí, também não sei se você viu. E outros vídeos lá da região, da propriedade. Daí a gente tem os resultados do Avenza Maps. Lembra desse aplicativo que eu tinha falado? Avenza, tá aqui ó, Avenza. Ele é gratuito, você vai baixar no seu celular, né? E ele tem a possibilidade de importar PDF georreferenciado. E então a gente vai usar o GPS do celular para se localizar em cima desses mapas que a gente gerou. A gente tem 4... Não, a gente vai ter as curvas de nível em cima do PDF, né? Não, é 2D. Mas assim, resultados da Avenza. Então, é um aplicativo para celular, né? Ele te deixa usar até 3 mapas simultaneamente de forma gratuita. Ele também gostaria de te vender outros mapas lá que eles vendem. Normalmente é pra trilha, né? Então a gente vai ter o Horto Avenza, que é só o horto mosaico com o perímetro da propriedade. Então quando vocês estiverem lá, né, em campo, vocês vão se localizar em cima desse mapa de alta resolução. Ele só vai usar o sinal de GPS, não usa sinal de celular, tá? Então ele funciona offline. E dentro do aplicativo ele te dá algumas funções. Você pode rastrear um percurso enquanto você estiver andando nessa floresta. Você pode se localizar em cima da floresta e rastrear o percurso que você andou. Você pode marcar um ponto geográfico dentro do aplicativo, né? Ele te dá até a função de você tirar foto desse ponto geográfico. Então você achou uma árvore interessante.
Você consegue marcar o ponto geográfico dela, você tira uma foto e você pode exportar esse ponto e esse caminho rastreado para o Google Earth e visualizar em cima do Google Earth, em cima do mapa, o que você estava fazendo lá em campo em tempo depois, né, de que você voltar pro computador. Dá. É muito legal esse aplicativo. Então é a ferramenta que a gente tem de levar esses mapas pro campo, né? E a gente pode fazer até o ao contrário também, tá? A gente pode vir desenhar alguma coisa, tanto no Global Mapper quanto no Google Earth, etc. Por exemplo, vou fazer um projeto aqui. Um quadrado, sabe? A gente salva em KML, salva lugar como em KML, né? E você consegue importar dentro do aplicativo, dentro desse mapa, esse quadrado, tá? E meio que andar em cima do desenho que você fez. Correto? E você também pode gerar outros PDFs já referenciados, que é bem simples, né? Você vê um tutorialzinho aí na internet, você já conseguiria gerar. Tanto no QGIS quanto no Global Mapper, né? Em cima desses mapas que a gente gerou também, ou outros desenhos, né? Então a gente vai ter com perímetro, a gente vai ter com as curvas de nível. Eu usei as curvas de nível aqui com 2 metros para ficar mais estético aqui, mais bonito, assim, se ficar muito de 1 metro ia ficar muito perto as curvas e acabar atrapalhando. E a gente tem com as linhas de drenagem que a gente identificou também. E com uma outra drenagem também mais completa, com outras linhas lá que a gente tinha, juntando com aquele do outro programa. Essa é a nossa interação com a Venza Maps. Então, voltando aqui para nossa pasta. Isso aqui está no resultados da Venza Maps. Lâminas para impressão, a gente só tem essa em A3. Então, acho que vai acabar o tempo daqui a pouco. A gente tem uma lembrancinha que a gente envia para os nossos clientes, que é um quadrinho em A3. Eu não consigo pegar aqui, mas depois a gente combina onde você gostaria de receber isso e a gente marca. Ah, legal, essa é legal. Ai, que gostoso. Então, com certeza eu vou te entregar. A gente só fecha assim o layout que a gente quer, tá? Tinha feito esse layout aqui, mas se a gente quiser aproximar mais, quiser fazer diferente, assim, vamos fechar só o layout pro nosso quadrinho aqui, que fica de lembrança do serviço, tá bem? E tem os vídeos da modelagem 3D. Então eles estão divididos meio que da forma original que foi gravada. Então tem só a modelagem em todos os momentos da modelagem. Daí tem com a superfície. Bom, pode falar. Tá. Eu acho que eu consigo sim. Daí ficava só o desenho da propriedade mesmo, beleza. Beleza, então. É, eu acho que a gente falou de tudo. Vocês estão recebendo isso aí hoje, né? Qualquer dúvida fica à disposição e que eu puder ajudar no projeto também, fica à disposição. E é assim que funciona meu serviço mesmo, é só no boca a boca mesmo, porque a gente tá aí concorrendo com grandes empresas e etc, né? A gente é apenas uma pequena empresa familiar aqui no sul de Minas, que vocês estão apoiando também, de alguma forma.
Aham. Ai, que legal. Bacana demais. Fico agradecido e quer poder ajudar, fico à disposição, turma. Deixa eu parar de gravar. Então, essa